Muito bem, estamos de volta e hoje, nesse programa, nós vamos ter aqui, né, Pastor Ivo, um estudo especial sobre a tenda de Deus. Tenda, barraca. Vamos falar de acampamento hoje? Exatamente, vamos falar sobre acampamento, porque Deus permitiu-se acampar conosco. Ele tomou uma decisão de estar acampado com a gente, de montar uma tenda, uma barraca para morar com o seu povo. E é isso que a gente quer falar hoje, né, pastor? Incrível, incrível essa história de Deus e saber que tudo isso aconteceu por causa da saudade, da separação entre Deus e o seu povo. Como você sabe, o povo ficou preso lá no Egito, vivendo como escravo. Aí Deus então envia Moisés. Moisés tira o povo do Egito, leva o povo então em direção a uma terra prometida. E aí Deus diz assim, olha, vocês não vão sozinhos. Vocês vão caminhar pelo deserto, mas eu vou estar com vocês. Sabe como? Dentro de uma tenda. Olha, impressionante a forma como Deus, ele decide tomar a decisão em estar... Deus, pastor Carneiro, Deus sempre vai atrás do pecador, né? Sempre. Lá no Éden, Deus foi atrás de Adão, sempre dele. E ele tomou a iniciativa. Talvez, não sei, eu acho que Moisés não deve ter pedido, Senhor, como é que o Senhor vai estar no meio de nós? Não, Deus já tomou ele. Olha, Moisés, eu vou estar no meio de vocês. Exatamente. E aí, que foi então que Deus pediu? Pois é, ele pediu para construir então uma barraca para ele, uma tenda para ele habitar no meio do povo. E é isso que a gente quer ver aqui. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora em Êxodo capítulo 25, Êxodo 25, o verso 8. Esse é o segundo livro da Bíblia e aqui nós temos uma ordem de Deus direta para Moisés, para conduzir aí o seu povo, né? Parece que ele fez um barulho enorme lá do céu e trouxe aqui para construir uma tenda para nós, né? Faz todo aquele movimento de barulho para trazer para nós essa tenda. Vamos entender aqui essa revelação de Deus? Olha só, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ele quer habitar no meio da gente. Esse é um Deus que persegue a gente no bom sentido. Agora, veja, o interessante é que Deus não precisava fazer isso, né? Não. Deus é Deus. Exatamente. Agora, ele fazia questão de mostrar para o povo que estava saindo da escravidão que ele também estava lá. Dele também estava ali. Uhum. E aí, eu gosto de imaginar que esta tenda era a escola de Deus. Era o lugar onde as pessoas aprendiam de Deus. E aí, o nosso santuário hoje moderno é a igreja. Você fala uma coisa importante aí, pastor, sabe por quê? Uma forma de Deus mostrar, é uma didática de Deus, né? Uhum. Ele tem uma maneira especial de ensinar a gente. E esse santuário é isso. Olha só o que ele diz no verso 40, aqui do mesmo capítulo, do verso 20, capítulo 25 de Êxodo, verso 40, diz assim, ó, vê, pois, que tudo que você está vendo, o modelo que foi te mostrado do céu. Lá no monte, ele se revela para Moisés, mostrando tudo que tem no céu desse santuário para replicar e fazer uma cópia, uma réplica aqui para ele habitar no nosso meio. Então agora tem alguns utensílios aí, né? O que tinha dentro dessa barraca aí, pastor? Dentro dessa tenda? A tenda não era simples, né? Não era uma barraquinha dessas que a gente usa nos acampamentos de desbravadores, aventureiros, até de jovens, né? Uhum. Era uma barraca especial, como você acabou de dizer, própria para a habitação de Deus. E aí dentro da tenda existia a arca. Uhum. Dentro, então, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas que separavam os dois ambientes. Inclusive, na minha época, as igrejas ainda eram assim, né? O lugar santíssimo e o lugar santo. A tenda de Deus também tinha, além do pátio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, entrava-se o sacerdote, né? Exato. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, é isso? Exatamente. E esse dia eu acho que era assim o ápice da adoração. Verdade. Era o ápice, era que todos deviam
entregar a Deus os seus pecados, não era? Confessar. Confessar a Deus. Imagine a tensão que era no acampamento. Nossa. Porque se uma pessoa só não confessasse o pecado e não estivesse arrependido, o que é que acontecia com o sacerdote lá dentro do lugar santíssimo? Morria lá dentro, e inclusive na roupa, talares, né, de sacerdote, tinha os sinos lá embaixo, assim, né? Os sinos na roupa dele para mostrar que ele estava vivo lá dentro. Responsabilidade, hein? Do pastor dessas ovelhas, hein? Exatamente. Imagine se fosse hoje. Então, Que seria de nós, o que seríamos de nós, eu digo no sentido, nós mesmos, assim, porque se não confessarmos os nossos pecados, nós não teremos o encontro como aquele sacerdote tinha com o próprio Deus. É verdade. Olha, a arca, essa arca aí de ouro feita no lugar santíssimo era o lugar onde Deus descia. A Bíblia chama de Shekinah, que do hebraico quer dizer manifestação visível da glória de Deus. Então, essa manifestação visível, esse momento que Deus descia ali para habitar, para purificar o santuário, para perdoar o povo, era um acúmulo de um ano. Um ano sacrificando ovelhas, e o sacerdote pegava esse sangue dessa ovelha, o pecador se arrependia, trazia uma ovelha para dentro da tenda, no pátio, para o lado de fora, sacrificava esse animal, e então o sacerdote que fazia o serviço pegava esse sangue, e ele então agora existia um processo aí. A transferência da culpa do pecado, a transferência da culpa do pecado do pecador para a ovelha, e da ovelha, pastor Ivo, e transferia quando ele morria, a ovelha morria, era morta pelo pecador, pela culpa dele, uma inocente morria, então agora era transferido para o sangue. O sangue era agora conduzido para essa cortina que o pastor aí mencionou, do lugar santo para o lugar santíssimo, era jogado ali esse sangue, então ficava ali transferido nesse santuário o sangue que colava o pecado do pecador, era transferido ali. E então, uma vez por ano, Deus descia para limpar, para purificar, perdoar o pecado de todo o povo. Então, esse dia de Yom Kippur, todo mundo ficava por lá de fora da tenda, de joelho, e tenso, e pedindo perdão. Todo mundo fazia uma reflexão. 10 dias antes, era tocado um shofar, que era um chifre de carneiro ou de antílope, avisando todo o povo do arraial, do acampamento, 3 milhões de pessoas. Olha, é período de pedir perdão, é período de pedir perdão, é período de fazer o concerto com Deus. A misericórdia de Deus sempre foi magnífica. Ele nunca toma uma ação de juízo antes de avisar todos nós. Derramar a graça. Exatamente. Ele sempre comunica. Né? Então, essa é a segurança que nós temos desse santuário e essa é a segurança que nós temos nos nossos dias. Nada vai ser tomado de juízo sem que antes ele te dê a oportunidade de você pedir perdão. Isso me chama a atenção do santuário em algumas questões. Primeiro, o santuário não funcionava só no dia do Yom Kippur, né? Todos os dias, o funcionário, olha, já tô falando dos levitas aqui. Os levitas eram os funcionários do santuário. Verdade. O santuário funcionava diariamente. Exato. Ou seja, eu como pai de família poderia levar a minha oferta a qualquer horário do dia lá e o sacerdote faria todo o trabalho ritual. Verdade. E o que mais me chama a atenção também é que o pecador arrependido é que deveria sacrificar o cordeiro. Exatamente, porque ele é o culpado. A culpa, muita gente, sabe, o santuário nos ensina isso. A gente acha que a culpa é de Satanás, a culpa é dos outros, dos nossos erros. Negativo. O pecado é 100% seu. Satanás não é responsável por nenhum dos seus pecados. Então, quando você confessa o teu pecado a Deus e você confessava sobre a cabeça daquele cordeiro, ele morria no teu lugar. O direito de morrer eternamente é nosso. Mas pela graça e pela misericórdia de Jesus, de Deus, ele compra, ele resgata isso na cruz do Calvário, que simboliza esse santuário, simboliza a morte dessas ovelhinhas, por 1450 anos, ovelhas morrendo todos os dias no santuário, e agora Jesus compra esse direito de te dar a oportunidade de ser salvo. Agora, interessante, sabe o que é, pastor Ivo? Ali no santuário, é que quem não tinha dinheiro para levar uma ovelha, podia levar uma pomba. Quem não tinha dinheiro para levar uma pomba, só tem um detalhe, os animais tinham que ser sem defeito e perfeitos, porque simbolizava Jesus, simbolizava
Cristo Jesus, né? Então, outro detalhe, não podia levar uma ovelha, não podia levar uma pomba, levava farinha. Não tinha, estava longe do acampamento, se estivesse longe do acampamento, toda manhã, 9 da manhã e 3 da tarde, tinha um sacrifício do dia. E aí a pessoa estava longe, foi buscar às vezes algum produto, algum material, foi buscar de repente pasto para suas ovelhas, para os seus animais, foi buscar água. Ele tinha que confessar alguma coisa que ele tinha pecado, ele se ajoelhava ali onde ele estava, 9 da manhã ou 3 da tarde, e o santuário estava sendo feito um sacrifício ali por todo o povo que estava fora do arraial. Então, não tem desculpa de dizer que não foi, que não dava, porque tinha... Tem que voltar essa parte aqui. Gosto de pensar sempre também que o santuário não foi criado ali, não era, Deus não pensou em estar no meio deles do nada, já havia um início para essa história. Não foi assim um remendo da não história, foi, né? não foi. Já E eu era me lembro, planejado por Deus. e eu me lembro inclusive de Adão e Eva no Éden. Quando Deus os procurou no jardim do Éden, disse assim: olha, vocês comeram? Tá bom, só que é o seguinte, vocês vão ter que sacrificar agora o cordeiro, tá? E quando Adão pega o cordeiro no braço, que não tinha, Adão não conhecia a morte. Não, nem Né? Eva. Nem Eva. E nem os animais. E nem os animais, nem a natureza, não conhecia a morte. Agora Adão pega o cordeiro, que ele tanto amava, que ele deu o nome, sacrifica, e aí Deus fala para ele assim: olha, isso que você fez, eu vou morrer no lugar desse cordeiro. Porque os seus pecados, você não vai poder pagar por eles, mas eu posso. Eu posso. E a Ellen White diz, é uma escritora americana, diz, Ellen White, que nesta hora Adão e Eva choraram. Choraram porque sabia que o pecado deles causaria a morte do Criador deles. Do Criador deles. Que situação, né? Ou Chegar seja, nesse consenso de entendimento e entra em desespero, porque uma decisão nossa pode alterar toda uma eternidade. E depois daí começaram então as mortes, né? Sacrifícios. Né? Exatamente. Caim, Abel começa ali a sacrificar, cada um dava o que queria, o que tinha de melhor, apesar de Deus dizer assim: olha, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há perdão. Não há perdão. E aí, quando é que termina, pastor, essas cerimônias? Eu preciso ainda, para que os meus pecados sejam perdoados, eu preciso ainda matar o cachorrinho que eu amo, a ovelha, o cabrito, a pomba. Preciso disso ainda? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 27. Abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 27, tá? É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 27, versos 50 e versos 51. Olha só o que Deus diz sobre essa pergunta, né? E será que a gente ainda, nos dias de hoje, precisamos sacrificar, né? Algum tipo de animal e tal? Vamos ler aqui juntos. Diz assim, ó: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha só, o santuário estava em vigor nos dias de Jesus. Até aquele período da sua vida, do seu ministério aqui na terra, e o santuário acontecia e todo mundo sacrificava os seus animais. Inclusive, quando Jesus se perdeu da mãe, estava lá. Ele estava no santuário. Sacerdotes. Exatamente. Foi um dos lugares, sempre que você procurar no Novo Testamento, onde Jesus está pregando em Jerusalém, ele sempre está pregando no templo. Fico imaginando, pastor, Jesus, o menino Jesus, olhando o sacrifício dos animais e já sabendo que seria ele, que o cordeiro que tira o pecado do mundo seria ele. Pois é. Esse lugar, lá no deserto, no tempo de Moisés, era uma tenda móvel. Né? Então eles mudavam o acampamento, então a tenda ia junto. Depois que Jerusalém se tornou a capital de Israel e se tornou uma nação fixa como capital, então Deus pediu para construir um templo, um santuário fixo. E esse fixo foi construído por Salomão, 600 anos antes de Cristo. E aí nos dias de Cristo, nos dias de Jesus, ele estava sendo reformado.
E era um dos monumentos das maravilhas do mundo da época, de ouro, de mármore, fixo, permanente ali no Monte Moriá. E nesse lugar era feito ainda sacrifícios nos dias de Jesus. Porém, o texto bíblico diz aqui que o véu se rasgou de alto a baixo dentro do templo no momento em que Jesus morre. Então Jesus, ele é o cordeiro de sacrifício que didaticamente, em todo o período da história lá no santuário, ele foi sendo sacrificado ao longo de 1450 anos. E agora Jesus, ele é o tipo, ele é o próprio cordeiro, o verdadeiro. Os outros eram algo, uma sombra. E Jesus é o original. Então ele morre por nós, dando valor por todos aqueles que não conheceram Jesus, que não nasceram no período de Jesus, mas que creram que no futuro o Messias viria para morrer por eles. E nós temos um privilégio, porque nós já vimos as duas coisas. Vimos os cordeiros sendo morrendo e vimos também Jesus sendo morrendo através da Bíblia. Então nós temos o privilégio de concluir, de compreender a totalidade da história. Jesus morre por você. Você que está nos assistindo, você que é nosso amigo, que está convidado aqui nessa sala, é para você essa informação tão importante de que Jesus, ele morre por você, morre por mim, morre pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Ele é o substituto de cada um de nós, que merecemos a morte eterna, mas com compreensão nesse santuário, nessa tenda, que ele quer habitar conosco, de uma réplica de igual que tem no céu, né? Pastor, tem algo parecido no céu? Tem, claro. Até, na verdade, a réplica era a nossa tenda aqui, a tenda do povo de Israel, era a réplica, a oficial, original, está no céu. Está no céu. Mas eu quero voltar um pouquinho no texto que você disse, que quando o véu se rasgou, eu fico imaginando o véu, não sei se você também pensa assim, um tecido fininho. Mas o véu que se rasgou sem o auxílio de mãos humanas era... Se você pega um livro desse aqui e tenta rasgar ele assim, com essa espessura, você não consegue. Não consegue. O véu tinha mais ou menos 30 centímetros, pastor. Era um tecido enorme, a espessura do tecido. Ou seja, Deus estava literalmente com todas as palavras dizendo assim, olha, acabou esse cenário, acabou esse ritual, porque agora é Jesus Cristo, aquele cordeiro que deveria ser morto, estava morto e ele pagou os meus pecados e os seus pecados. Ele pagou. Então, nesse momento que rasga o véu, só para a gente concluir, deixar claro isso, ele está desclassificando, ele está concluindo essa fase da história, dizendo assim, o que vocês aprenderam didaticamente até aqui, de oferecer sacrifícios de cordeiro, de pomba ou de farinha, sou eu. Eu sou esse cordeiro que vim agora original para mostrar para você. Então, a partir daquele momento, não precisava mais sacrificar ovelhas e Jesus, ele se entrega por todos nós e dando valor a tudo, né? João Batista, né? João Batista, quando viu Jesus se aproximando, disse para as pessoas e para Jesus, eis aí o homem, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como você me tinha perguntado, no livro de Apocalipse, capítulo 11, o verso 19, diz assim, abriu-se então o santuário que se achava no céu e foi vista a arca da aliança com o seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ou seja, existe um santuário celestial. Existe um santuário celestial. Sabe o que significa esse santuário celestial? Perdão dos nossos pecados. A graça de Cristo, o amor de Cristo em morrer por mim e por você. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram. Não foram os cravos, não foi a facada do lado, nada disso. Jesus tomou a iniciativa de morrer por mim e por você, mas antes ele habitou no meio de nós para que ele pudesse entender quais eram as necessidades que eu e você passamos. E assim ele consegue nos livrar de todo o pecado e principalmente da morte eterna. Agora, falando sobre esse santuário celestial, olha que interessante agora aqui para nós entendermos tudo. Jesus, ele ressuscita e ele vai para o céu. E o que ele faz hoje lá no céu? O que Jesus está fazendo hoje
nesse exato momento lá no céu, depois do momento em que ele subiu para o céu, né? Deixou a terra, morreu, ressuscitou e foi para o céu. O que ele está fazendo hoje lá? O livro de Hebreus, no capítulo 8, nos mostra o que ele está fazendo. Qual é a figura, o papel dele nesse momento por mim e por você. Olha que interessante. Ele é o único que tem esse direito, ele é o único que tem esse poder e essa autoridade. Ele paga esse preço, ele conquista isso. Observe aqui, ó, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro santuário, tabernáculo, do verdadeira tenda, né, da verdadeira barraca que o Senhor erigiu, não o homem. Então ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e que está no lugar santíssimo hoje, intercedendo e perdoando os pecados de toda a história, porque esses pecados que estavam ali na terra, eles foram subindo ao longo da história para o céu. E agora, Deus perdoa, Jesus perdoa isso, está fazendo esse trabalho desde o dia que ele subiu para nos perdoar e nos levar para o céu muito em breve. É isso aí. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se, hoje você é morada do Espírito Santo de Deus. E qualquer momento você tem acesso a Ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, aquele Cordeiro que morreu por mim, por você, hoje Ele é o seu advogado, Ele é o seu sumo sacerdote. E Ele está lá pronto para te ouvir. Portanto, se você ouvir a voz hoje do Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus fazendo morada no seu coração, querendo viver contigo eternamente. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde